This call is now being recorded. Ainda não sabemos, né? Ainda temos que aguardar. Vamos ver como é que vai ser. Ainda está tudo muita dúvida, tá? Mas o que temos hoje é isso, uma possibilidade de que daqui a 2 meses a gente esteja novamente dentro da escola. Bom dia, Lauana. Acredito que é a primeira vez que a Lauana participa da nossa aula. Galera, essa aula, vou falar com vocês mais uma vez sobre isso então. Essa aula nossa de terça-feira, ela é um tira-dúvidas. Ou seja, para quando vocês já viram a aula no YouTube, tentaram fazer as atividades, ou fizeram as atividades e ficaram com dúvida ainda sobre alguns assuntos. O que acontece? Agora a gente está colocando as aulas, essa aula eu coloquei no YouTube no domingo, para que vocês vissem a partir de ontem. Então, vocês só tiveram ontem. Acredito, então, que a maioria de vocês não tenha visto a aula ainda, né? Bom dia, Lauana e Alice. Então, normal. A maioria de vocês ainda não viu. Vocês têm até domingo para ver essa aula, certo? Porque na semana que vem já vai ser outra. Ok? E aí, quando a gente chegar na próxima terça, aí a gente tira as dúvidas a respeito dessa aula que está essa semana lá. E das atividades que eu pedi para vocês também desta semana. Essa semana, as atividades que eu pedi para vocês... Isso, até esse domingo, Leandro. A partir de segunda já é outra aula, tá? As atividades que eu pedi para vocês esta semana foram... página 31, acho que eu não pedi. Da página 34, eu acho. Acho que foi página 34. Não, é uma semana. É 34, 35, né? Isso, Alan, obrigado. É uma semana. De segunda a domingo. Por quê? Na verdade, a gente está fazendo quinzenal, mas aí, para eu não colocar uma aula só, eu coloco duas, coloco separadas. Então, tem uma aula até o domingo e outra aula para outra semana, certo? E então, a aula dessa semana a gente tira as dúvidas na próxima terça, tanto da matéria quanto das atividades. E hoje a gente vai fazer o quê? Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a matéria, apesar de que a maioria não viu a aula, então eu vou meio que adiantar para vocês, para quem ainda não viu, vou adiantar a matéria aqui, depois quando vocês chegarem a ver a aula lá, vocês já estão sabendo mais ou menos. E outra coisa, eu coloquei lá também na descrição do vídeo, lembra que eu tinha falado para vocês que eu ia gravar um vídeo para vocês sobre notação científica? Eu não gravei, mas eu pesquisei, procurei bastante para encontrar algum vídeo sobre notação científica, alguma aula no YouTube que tivesse um nível adequado ao conhecimento de vocês, porque eu encontrei muita aula de notação científica em nível de ensino médio, que para vocês ficaria complicado, mas aí eu consegui achar uma que fica bem legal para vocês entenderem. Então, lá no YouTube, na descrição do vídeo, tem o link para esse vídeo de notação científica. Assistam também. E para quem pega o material impresso, lá no material impresso também tem o link lá escrito, tá? Aí vocês podem, para quem não sei se tem internet ou não, quem pega impresso lá, mas quem não tem pode tentar ver para quem tem internet, pega o link e pode tentar ver ali, certo? Então, tem essas duas aulas para vocês verem. Tem a minha aula e tem essa aula de notação científica que eu deixei lá para vocês, ok? Bom dia, Isabela. Vamos lá, então. A gente começa essa semana falando sobre o magnetismo. O magnetismo é aquilo que estuda as propriedades dos ímãs. Então, o que é basicamente o magnetismo? Ele é a capacidade que um objeto tem de atrair outro objeto.
Todos vocês conhecem um ímã, sabe como ele funciona. Você aproxima de objetos metálicos, esse objeto metálico é atraído, certo? E isso acontece por quê? Campo magnético. Agora, vocês lembram lá na nossa, talvez na nossa primeira ou segunda aula presencial do ano, lá no início do ano, a gente falou sobre o âmbar. Lembram o que era o âmbar? Se você pegar aqui na apostila, olha só. Está lá no início da apostila. Ó, a primeira página da apostila. Estão vendo aqui? O âmbar. Através do âmbar que foi descoberto, o Cauã, página 34, sobre os exercícios, como eu falei aqui, os exercícios, como a maioria não viu a aula ainda, a gente vai corrigir os exercícios e tirar as dúvidas na terça que vem. Por quê? Porque a maioria não fez ainda, tá? A maioria nem viu a aula, então a gente vai falar sobre eles na próxima terça, aí você me lembra, beleza? Pode ser, Cauã? Então tá. 34, 3. Vamos lá, então. Onde a gente estava. O âmbar, foi através do âmbar que foi descoberta a eletricidade. Porque o âmbar foi descoberto que ele tinha capacidade de atrair outros objetos. Só que qual que era a diferença? O âmbar, ele tem a capacidade de atrair outros objetos quando ele está eletrizado. O que a gente está falando aqui é do ímã. O ímã é diferente porque ele tem a capacidade de atrair outros objetos a qualquer momento. Ele não precisa estar eletrizado para atrair outros objetos. Ele atrai outros objetos da mesma forma. Agora, o que é o ímã? O ímã nada mais é do que um minério. Ele é uma rocha chamada magnetita. Eu coloquei lá na aula do YouTube para vocês uma foto e também tem aqui na apostila uma fotinho, ó, da magnetita, que é basicamente o ímã natural. Certo? Então, o ímã, ele é uma rocha que tem essa capacidade de atrair outros metais. E aí a gente fala, então, sobre as propriedades dos ímãs. A primeira propriedade do ímã que a gente vai falar é sobre os polos. Todo ímã ele tem um polo que são chamados, poderiam ser chamados de polo A e B, polo X e Y, mas foi convencionado chamar de polos norte e sul. Então temos um desenho do ímã aqui na apostilinha, tá? A parte azul é o polo sul, a parte vermelha é o polo norte, ok? Polo sul e polo norte. Todos eles, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul, eles têm a capacidade de atrair outros objetos. Indiferente, você consegue atrair tanto com um quanto com o outro, tá? Desde que esse objeto não esteja eletrizado. Se ele estiver eletrizado, ele só vai ser atraído por um deles, tá? Mas normalmente você vai atrair um prego, um parafuso, ele não vai estar eletrizado, você consegue atrair com qualquer polo. Só que é mais difícil você conseguir atrair com essa parte aqui, ó, essa parte do meio. Por quê? Porque isso é chamado de zona neutra. As propriedades magnéticas, se você tem um ímã em barra, as propriedades magnéticas do ímã, elas são mais fortes nas pontas dele e no meio mais fraca. O meio é uma zona neutra, uma zona com menos magnetismo, tá? Então, a primeira propriedade que a gente fala sobre o ímã é esse. Eles têm polos, norte e sul, e uma zona neutra entre eles, no meio, com menos propriedades magnéticas.
certo? Tranquilo até aqui? Beleza. A segunda propriedade dos ímãs é a questão da atração e repulsão. É a mesma coisa lá das cargas elétricas. Pessoal, o que acontece quando você tem duas cargas elétricas positivas ou duas cargas elétricas negativas? O que vai acontecer com elas? Repelem, muito bem, Alan, isso aí. Com os ímãs acontece a mesma coisa. Se você tentar aproximar o polo norte de um ímã com o polo norte de outro ímã, você não vai conseguir, eles vão se repelir. A mesma coisa, o polo sul de um ímã com o polo sul de outro ímã. Você vai tentar aproximar os dois e também não vai conseguir. Eles também vão se repelir. Agora, se você pegar o polo norte de um ímã e o polo sul de um ímã, aí eles vão ter atração, tá? Eles vão se grudar e vão se grudar bem forte. Então, é a mesma coisa que a gente tem na eletricidade, a gente tem no magnetismo. Os opostos se atraem e os semelhantes se repelem, igualzinho, certo? Tranquilo até aqui? Sim ou não? Ótimo. Então vamos para a próxima propriedade do ímã. A próxima propriedade do ímã é bem legal. Se você pegar um ímã em barra e você cortar ela no meio, você tem um ímã como esse aqui, ó. Você tem um ímã como esse aqui, tá? Então você tem o polo norte e o polo sul. O que acontece se você cortar aqui no meio? Você não vai ter de um lado o norte e de outro lado o sul. O que vai acontecer? Cada um desses vai se transformar em um ímã desse, só que menor. Então ele vai voltar a ter os dois polos. É o que acontece aqui, ó. Você pegou esse ímã com o polo norte e o polo sul e cortou no meio, essa metade, ela vai voltar a ter um polo norte e um polo sul. E a outra metade também vai voltar a ter um polo norte e um polo sul. E se você cortar isso aqui de novo, vai acontecer a mesma coisa de novo. Exatamente, Lauana, é isso que acontece. Quando você quebra um ímã, o novo volta a ser um ímã com polo norte e sul de novo. Você não consegue separar, quebrar um ímã e ter o polo norte de um lado e sul do outro. Ele vai ter os dois polos novamente. Essa é uma terceira propriedade bastante interessante dos ímãs, tá? Então, você pode quebrar em pedaços cada vez menores e todos esses pedaços serão novos ímãs, até chegar num pedaço muito pequeno, que é um tamanho aproximadamente de 10 elevado a menos 8 centímetros, que esse aí você não consegue quebrar mais, é chamado de ímã atômico, tá? Mas isso aí é só uma curiosidade, essa parte do ímã atômico não é importante. Mas é importante vocês terem noção dessa propriedade dos ímãs aqui. Você consegue quebrá-los no meio e ter dois ímãs novos, com as mesmas características, com polo norte e sul. Tranquilo? Podemos pular para o próximo assunto. Pessoal, essas propriedades magnéticas são, na verdade, a forma de funcionamento da bússola. A bússola nada mais é do que uma agulha que ela se movimenta livremente, ali consegue virar para um lado para o outro, e se você não tiver nenhum campo magnético próximo, essa bússola ela vai ser atraída, essa agulha vai ser atraída pelo campo magnético da Terra e vai apontar para o norte, tá? Porque o campo magnético da Terra é mais forte no polo norte. Então, a bússola, ela é isso, uma agulha atraída pelo campo magnético do próprio planeta, certo? O funcionamento da bússola, então, está totalmente relacionado ao magnetismo, tá? E ali vocês podem ver origens do eletromagnetismo na página 28.
isso aqui, ó, na página 28, eu não falei sobre isso na aula. Por que que eu não falei? Porque eu acho, pela sequência da matéria, eu acho que é uma questão legal da gente falar um pouco mais à frente. Então, não quer dizer que eu não vou falar, eu só estou alterando um pouco a ordem. Eu pulei essa parte aqui da página 28 para falar mais adiante. E agora, nesse momento, a gente volta a falar sobre energia elétrica. A gente deixa um pouco o magnetismo de lado, a gente falou rapidamente ali sobre os ímãs, tá? E a gente volta a falar sobre energia elétrica agora, e aquela parte de origens do eletromagnetismo, a gente volta nela mais adiante, ok? E qual que é a parte de energia elétrica que a gente fala agora? É sobre a potência elétrica e energia elétrica. Não, Leandra, nesse ano não é só eletricidade, não. Tem vários assuntos para esse ano, tá? Esse bimestre agora, sim, é só essa parte, no primeiro bimestre. Mas depois a gente tem várias outras coisas para falar, ok? Energia elétrica, então. A energia elétrica, para que a gente usa? Para várias coisas. Mas a gente não usa a energia elétrica em si, a gente transforma a energia elétrica em outros tipos de energia. Então a gente pega uma energia elétrica e transforma ela em energia mecânica, movimento, como um liquidificador, por exemplo. Um liquidificador, você está pegando energia elétrica e transformando em movimento daquele motor para bater coisas. Então, é transformação de energia elétrica em energia mecânica. Quando você tem um secador, um chuveiro, você está pegando energia elétrica e está transformando em energia térmica. Quando você tem uma lâmpada, você está pegando energia elétrica e transformando em energia luminosa. Quando você tem uma TV, você liga uma TV, você está pegando energia elétrica e transformando em energia luminosa da tela e energia sonora nas caixas acústicas, tá? Então, é tudo transformação de energia elétrica. Mas, todas essas transformações consomem energia elétrica. Todo aparelho que você tem na sua casa consome energia elétrica, certo? E aí a gente tem formas de medir o consumo dessa energia elétrica. Como que é essa medição do consumo de energia elétrica? Então, a gente tem uma formulinha para medir esse consumo. E é uma fórmula, mais uma vez, uma fórmula bem fácil, bem simples. Vou ver se vocês conseguem ver aqui. Ó. A potência elétrica é igual à energia dividida pelo tempo. Por quê? Para medir a energia, você precisa medir a potência. A energia, a gente já sabe, ela está em joules, certo? E o ΔT, ele está em segundos. Então, você tem a potência, ela é em joules por segundo. E o que é joules por segundo? A gente chama de watt, que é representado pela letra W. Então, a potência elétrica ela é medida em watts e representa a quantidade de energia elétrica que um aparelho consome por segundo. Quanto mais potente, mais energia ele consome. Quanto menos potente, menos energia ele consome. Certo? Então, a potência elétrica, você diminui a energia, você divide a energia pelo tempo. Formulinha bem simples, é só uma divisão. Agora, o que acontece? Você pode também pegar essa mesma fórmula e passar o ΔT para o outro lado. O ΔT que está dividindo, você pode passá-lo multiplicando, ó. E aí você tem a energia igual a potência vezes o tempo. A potência vezes o tempo, certo? Então, para a energia elétrica, a gente tem uma unidade de medição um pouco diferente.
um pouquinho diferente do que a gente tem para outros tipos de energia. A gente não vai utilizar tanto o joule para energia, a gente vai usar uma outra medida chamada quilowatt-hora, ou seja, quantos quilowatts multiplicados pelo tempo. Quantos quilowatts são utilizados multiplicados pelo tempo. Isso na medição da energia elétrica. E o que é quilowatt? 1 quilograma são 1000 gramas. 1 quilômetro são 1000 metros. 1 quilowatts são 1000 watts. Exatamente. 1 kilowatt, então, são 1000 watts. E você vai multiplicar esses quilowatts pelo tempo, só que aí o tempo você também não vai usar em segundos, você usa em hora na energia elétrica, tá? Então você tem 1 kilowatt, são 1000 watts. 1 hora são 3.600 segundos. Então você vai pegar um joule e vai multiplicar por 1000 watts e vai multiplicar por 3.600 segundos. E você tem, então, que 1 kWh é igual a 3.600.000 joules. Vocês têm isso explicado direitinho na apostila de vocês, na página 30, e também tem lá no YouTube explicadinho, certo? Então, 1 kWh, se você pegar a sua conta de energia que vem na sua casa, a medição de energia elétrica está por quilowatt-hora. Você sabe que 1 kWh é igual a 3.600.000 joules. Se você pegar aquilo, você não vai ter a menor noção, olhando a conta, mas agora você sabe por que, então, quilowatt-hora e o que é exatamente o quilowatt-hora. Certo? Aqui na página 31, você tem também um exemplo de uma conta de energia elétrica. E na página 32 e 33 da apostila, vocês têm diversos exemplos de equipamentos que vocês têm em casa ou não, mas com o seu consumo médio mensal em quilowatt-hora. Aí você pode pegar cada um desses e ver quantos joules ele consome por segundo. Você é só multiplicar esse valor aí por 3.600.000, tá? Aliás, na verdade, você vai dividir esse valor. Então, por exemplo, um ar-condicionado que consome 128.000 kWh, ele consome em joules 128,8 dividido por 3.600.000. Você precisa dividir, certo? E aí, quando você tem essa soma desses consumos de energia na sua casa, você tem uma noção de onde vem o consumo energético. O que que gasta? O que que gasta? Tudo gasta. Tudo que está ligado na tomada, ele pode estar em stand-by, mas ele está gastando. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Minha TV aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma luzinha acesa. Tá vendo? Essa luzinha acesa aqui significa que ela está em stand-by, ou seja, ela está gastando. Está gastando pouco, mas energia elétrica está sendo consumida. Tudo está sendo sempre gasto. A geladeira funciona 24 horas por dia, está o tempo todo gastando energia elétrica. Outros vão gastar só quando você liga, como o chuveiro elétrico, por exemplo, tá? Mas é importante vocês terem essa noção, principalmente olhar essa tabela que tem aqui, para saber o tanto que consome de energia cada equipamento e terem consciência, fazer o consumo consciente dessa energia, tá? Aí depois eu passei para vocês as atividades da página 34 e 35. A primeira, a diferença entre o ímã natural e o artificial. Eu não falei para vocês do ímã artificial na aula. Por quê? Porque exatamente para vocês poderem pesquisar, ok? Na própria apostila, vocês não vão precisar ir além da apostila. Na própria apostila,
é falado sobre o ímã artificial. Então, deem uma olhada e comparem com o ímã natural. Aí, na próxima aula, a gente fala sobre ele, tá? Eu falei só sobre o ímã natural, não falei sobre o artificial. O artificial fica por conta de vocês, ok? O 2. As 3 barras metálicas a seguir têm dimensões e massas iguais. Então, você tem uma barra que vai de A a B, outra B de C a D e outra de E a F. Ao realizar alguns testes, foram obtidos os seguintes resultados. A extremidade A atrai a extremidade D e a extremidade E. A extremidade F atrai a extremidade C e a extremidade B. E a extremidade E repele a extremidade B. E aí, com base nessas informações, você vai dizer se cada extremidade está imantada ou não. O que é imantada? Se ela tem propriedade magnética, se ela tem a capacidade de atrair outros objetos, tá? Então, só com base nessas informações que são dadas, você precisa ter a condição de dizer se ela está imantada, ou seja, se ela está magnetizada ou não. Certo, pessoal? Dúvida? A 3. 3. Atualmente, todos os equipamentos eletrônicos comercializados no Brasil devem ter uma etiqueta fornecendo informações técnicas sobre eles. A etiqueta ao lado, está aqui essa etiquetinha, essa etiqueta estava em uma máquina de lavar. Com base nas informações fornecidas pela etiqueta, responda qual a tensão de funcionamento da máquina de lavar. Aqui, então, vocês vão ter que procurar nessa etiqueta onde está a informação de tensão, certo? Qual é a informação de tensão? Pessoal, a tensão é medida em que mesmo? Ohm. Não, a tensão não é em ohm. A tensão, ela é medida em volts, lembram? A tensão, ela é medida em volts. Então, vocês vão ter que procurar ali na etiqueta onde fala a tensão em volts. B, aquilo que o Cauã perguntou. Considerando que foram realizados 2 ciclos completos, qual será o consumo de energia elétrica da máquina de lavar roupas? Então, pessoal, fala para mim quanto que um ciclo dessa máquina consome de energia? O Cauã Pontes, responde para mim, quanto que um ciclo dessa máquina consome? Consegue ver? Essa informação está na etiqueta. Porque você que perguntou, você que estava com a dúvida. Vai lá na etiqueta. A etiqueta tem a informação de quanto consome um ciclo. Dá uma olhada com cuidado lá. Alguém conseguiu achar essa informação? Se alguém achar, pode falar. Isso, Amável, 0,14. Então, se um ciclo consome 0,14, 2 ciclos vão consumir quanto? Entendeu, Cauã? Conseguiu entender, Cauã? Deu certo? A informação está ali. A 4. Em uma residência, um ferro elétrico de 750 watts é utilizado 3 horas por dia durante 5 dias do mês. Determine a energia elétrica consumida em quilowatts em um mês. Então, pessoal, vocês vão usar aquela fórmula da potência, porque a potência dele é de 750 watts, e vocês vão calcular em quilowatts hora, tá? Então, vocês têm aqui a informação de quantas horas esse ferro funciona por mês.
vocês não vão precisar transformar para segundos. Vocês vão fazer essa conta em horas mesmo, tá? E então vocês vão precisar de a potência você já tem, e você já tem o quilowatts-hora, vocês vão saber quantos quilowatts-hora eles consomem, e qual é a energia elétrica consumida, então. Quanto é a energia? É só botar na formulinha e fazer a conta, é bem tranquilo. Bota nesta fórmula aqui. Espera aí, deixa eu achar a fórmula aqui de novo. Esta formulinha aqui, você bota lá na fórmula e pronto. Tá? Só substituir os dados pela fórmula. Bem fácil, bem simples. Galera, eu sei que não tinha muita dúvida para tirar hoje, porque a maioria de vocês não viu a aula está disponível desde ontem só. Então, as dúvidas mesmo vocês vão ter na terça-feira, certo? Mas vai ser bem tranquilo. E aí na terça-feira a gente volta a falar sobre esse assunto, a gente corrige as atividades, espero que todos vocês façam e me mandem, não deixem para o último dia, e na terça-feira a gente volta no assunto então, correto? Beleza? Deu por hoje, galera? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então tá, pessoal, até terça que vem, façam as atividades e me tragam as dúvidas na terça. Beijos, boa semana para vocês, se cuidem. Tchau, tchau.